Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Me sinto lisonjeado de estar aqui nesse dia de hoje, né? Dia 2 de janeiro de 2022. Desde já eu quero desejar a cada um de vocês um ano de bênção, um ano de vitória, um ano que você vence cada dia, porque as nossas vidas são assim, irmãos. As nossas vidas diante de Deus é uma batalha, e nós vencemos essa batalha no nome de Jesus. É no nome de Jesus que nós prossigamos e procuramos prosseguir a conhecer o Senhor. Como foi falado hoje pela manhã aqui, teve um estudo maravilhoso aqui da palavra de Deus, falando sobre a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, meus irmãos, para vocês que pode estar achando estranho, não me conhecem ainda, meu nome é Paulo, sou ali da Igreja Batista Chamar, estou ali há mais de 15 anos servindo ao Senhor. Morei no interior de Diamantina, chamado Senador Mourão, e ali também aceitei o Senhor em 2003. E desde 2003 até nos dias de hoje, eu não vejo uma escolha melhor que eu fiz na minha vida do que servir ao Senhor. O homem na vida é feito de escolhas. Ele escolhe. Deus nos dá o livre-arbítrio para escolher coisas, escolher entre o bem e o mal. Você junta uma economia e fala: não, eu quero comprar uma casa, um apartamento. Aí você vai ali, vê a planta do apartamento, olha aquele projeto, olha tudo direitinho. Você junta uma economia e fala: não, eu quero comprar um carro. Você vai a uma concessionária e você mentaliza na sua mente assim, qual carro você quer, que cor que você quer, qual marca você quer. E bem assim é a nossa caminhada cristã. Nós escolhemos estar aqui. Nós escolhemos a Cristo, nós estamos aqui, e a palavra de Deus diz que não foi nós quem escolheu, mas Ele que escolheu a nós. Então, meus irmãos, eu me sinto feliz de estar aqui hoje. Pela manhã, a minha esposa veio, chama-se Fabiana. Eu sou pai de 3 filhos, um de 14, o Kaique, o Isaac de 9 e o Caio de 2 anos. Todos ali servindo ao Senhor. O Kaique já é baterista da igreja, ali eu faço parte dos membros de obreiro da igreja e também ajudo no ministério de louvor. Mas o interessante é, todos nós estamos servindo um mesmo Deus, um mesmo Senhor, no mesmo propósito. Amém? Então, a Deus seja toda a honra e toda a glória. Eu fui incumbido de estar aqui para férias do nosso querido pastor Elson, né? Nós devemos abençoar o nosso pastor, porque eu sei, irmãos, eu acompanho os pastores bem de perto, e a vida pastoral não é brincadeira, é algo muito sério. Ser um pastor, levar uma congregação, levar assim, é algo muito sério. Infelizmente tem muitos que têm título, estão de certa forma assim, deixando a desejar num nome tão forte que é o nome pastoral. Mas eu louvo a Deus que aqui tem um povo separado, chamado e escolhido por Deus para fazer a obra de Deus. Amém? Eu quero tirar para a nossa meditação alguns versículos da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus seja toda a honra e toda a glória. Está no livro de João, vou ler alguns versículos da palavra de Deus. Prometo que os irmãos ser bem breve, cumprir o requisito aqui de horário, porque a palavra de Deus nos fala
que não é de muito falar que nós teremos ouvido, mas que a palavra de Deus seja a essência na sua vida. Amém. Que o que for falado aqui nesta noite venha produzir frutos e frutos espirituais. Amém. João capítulo 1, João capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, João, capítulo 3, versículo 1. É um livro bem conhecido. É uma passagem bem conhecida da palavra de Deus. Vou ler só alguns versículos, meus irmãos, para a nossa meditação aqui. O encontro de Jesus com Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que sabemos que és mestre da parte de Deus, porque não sabemos os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe em verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhes, na verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de ter dito: é necessário que vos nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você escuta, mas não pode dizer de onde vem e para onde vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. Amém? Somente tem. Querido Deus, aqui é a tua palavra. Amém, Jesus. Senhor, não eu, não a nós, mas a vós, Senhor. Ó Deus, que essa palavra venha entrar no coração de cada pessoa que está aqui nessa noite, ó Deus. Ó Deus, que venha produzir frutos e frutos de arrependimento. Que essa palavra venha germinar, Senhor, crescer, florescer. Ó Deus, em nome de Jesus eu te peço, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado comigo através da tua palavra. E eu creio que o Senhor irá falar com meu irmão e minha irmã que está aqui nessa noite. Fica à vontade, Espírito Santo. Nós não convidamos o Espírito Santo para estar aqui, porque ele já está aqui, este é o lugar dele. Fica à vontade no nosso meio. Faça a tua vontade, Senhor, aqui neste lugar. Ó Deus, em nome de Jesus, que as pessoas que vieram aqui venham encontrar resposta para as suas perguntas, que venham encontrar solução para o seu problema, porque o Senhor é poderoso, Pai. Porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor sabe de todas as coisas. Entregamos a Ti, Senhor, e tudo seja para louvor e honra do Teu santo nome. Amém. Pode se sentar. Irmãos, ainda ontem eu dei eu ali preparando e passei em diversos livros da palavra de Deus, e nesse livro eu parei nesse de Nicodemos. Não foi porque Deus falou mais comigo, não. O versículo da palavra de Deus, cada versículo que você lê, meu irmão, minha irmã, eu interpreto ele de uma certa forma. O irmão aí no banco pode interpretar de uma outra forma, porque a palavra de Deus, ela é poderosa e rica
em sabedoria para aqueles que buscam o Senhor. Esta passagem aqui de Nicodemos aqui com Jesus, este encontro que eu quero chamar a atenção para você aqui nesta noite, foi que Jesus falou comigo ontem à tarde. Eu já ministrei sobre essa palavra inúmeras vezes, mas a palavra de Deus, quando a gente vai lendo, a gente vai cada vez mais procurando aprofundar, porque o livro de Efésios diz a profundidade de riqueza, de sabedoria de Deus. Nós vemos, irmãos, que esse homem chamado Nicodemos não era um qualquer homem. Nós vemos que esse homem, ele era um homem reverenciado. Ele era um homem que ele tinha uma posição social. Ele tinha um título. Esse homem não era um homem qualquer. Mas nós vimos que este homem, ele teve a curiosidade. Quando eu leio a palavra de Deus, eu costumo falar que para mim este homem e o Zaqueu foram dois dos homens mais curiosos que tiveram na Bíblia. Zaqueu, quando viu que Jesus vinha para a cidade, ele correu e subiu numa árvore, numa figueira, porque ele tinha curiosidade de saber de fato quem era Jesus. Diferentemente de Zaqueu, que subiu a uma árvore, Nicodemos foi à procura dele à noite. E aí a pergunta, por que ele foi à noite? Por que ele não foi durante o dia ao encontro com o Senhor Jesus? Será que ele se sentiu envergonhado pela posição dele social, de chegar até Jesus de dia? Não, eu não vou. Eu não vou porque muitos vão falar de mim. E eu, na minha posição, eu chegar até esse homem para conversar com ele. E Deus foi falando no meu coração, irmãos, que Nicodemos, dentro da sua curiosidade, ele chega para Jesus. Mas ele era inteligente, ele era estudado, ele já sabia o que Jesus estava fazendo, o mover que Jesus estava fazendo em todas as cidades que Jesus passava, quando Jesus passava pela Galileia, quando Jesus passava por Samaria, quando Jesus ia passando de cidade em cidade, ele ouvia falar de Jesus. E desde já eu abro um parênteses e quero dizer para os irmãos que tem muitas pessoas assim como nós, assim como Nicodemos, que está somente ouvindo a falar de Jesus. Tem muitos de nós que estamos na caminhada há muito tempo, mas apenas ouvimos a falar de Jesus. Como de fato, quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Será que Jesus para você ou para mim é o remédio na hora certa, na minha enxaqueca, na minha dor de cabeça? Será que Jesus de fato é a minha alegria no meu momento de tristeza, no meu momento de angústia? Será que de fato Jesus para mim, Ele é, no momento de alegria, a minha motivação maior? Esse homem foi se encontrar com Jesus. E quando ele vinha gloriando a Jesus, falando: Jesus, olha, tu és mestre da parte de Deus, porque ninguém faz se Deus não for com ele. Meus irmãos, muitas pessoas irão procurar nós por intermédio de sinais. Nós temos que sinalizar, nós temos que acender o nosso sinal de alerta e sinalizar que verdadeiramente somos em Cristo Jesus. Jesus mostrava sinais e prodígios por onde passava.
nosso amigo, escondemos dos nossos companheiros de trabalho, escondemos na nossa faculdade que somos filhos, que somos servos de Deus Altíssimo. Este ano de 2022, meus irmãos, eu quero profetizar sobre a tua vida. Você vai assinar o seu sinal de alerta, você vai acender seu sinal de alerta e falar: ei, eu tenho a palavra que você precisa, eu tenho a cura que você precisa, porque essa palavra está com você. Então, quando esse homem chega a Jesus dá um basta nele, uma simples palavra. Jesus falou: olha, necessário é nascer de novo. Meus irmãos, que confusão que Jesus fez na cabeça desse homem. Na hora que Jesus chega para ele: olha, necessário é, você precisa nascer de novo. E ele continuou a falar. E Nicodemos vai e pergunta: mas como que funciona isso? Eu tenho que voltar de novo ao ventre materno? Como é que funciona esse negócio? Fez uma confusão na cabeça do homem. Todos os dias, meus irmãos, todos os dias, nós precisamos nascer de novo em Cristo Jesus. Todos os dias tem algo dentro de nós que precisa morrer para o mundo. Todos os dias tem algo que Jesus quer que faça florescer dentro de nós para a glória do nome dele. Todos os dias é uma libertação. Hoje cedo eu falei pela manhã aqui, é um perdão. Nós falamos aqui pela manhã sobre a santificação, que a santificação é um processo, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas não tem como eu pegar você e falar: olha, você é um santo de Deus, você é uma santa de Deus. Você tem que ser todos os dias modelado. E aproximando da palavra de Deus, você vai conseguir essas coisas. E aquele homem falou: olha, como é que funciona esse negócio? E na minha linguagem aqui eu falo, Jesus falando: olha, você não vai entender. Porque o que vem da carne é carne. Eu não estou falando nada de coisa carnal, eu estou falando de coisas espirituais. Meus irmãos, quero abrir um parênteses para vocês e falar: sabe por que aquela colega sua muitas das vezes entende sua língua? Porque você é diferente. Sabe por que às vezes você fica tentando explicar e não dá certo? É porque a sua forma de falar é diferente. E tem que ser diferente. E tem que ser assim mesmo. É assim que nós vamos alcançar a plenitude da glória de Deus. É sermos diferentes, é fazer diferente, é acontecer diferente. A Bíblia nos mostra muitas e inúmeras vezes que nós somos sal da terra, que nós somos luz do mundo, que nós somos separados, não tem como misturar. Pega um copo de água, põe um pouco de óleo, ele nunca vai se abaixar, ele nunca vai se misturar. Nós somos diferentes para a glória de Deus. Nós somos chamados e escolhidos por Deus para fazer a vontade de Deus. E nesta noite, meus irmãos, a palavra que Deus traz no meu coração para mim e para a tua vida, nesse segundo dia do ano, é o seguinte: o que é que precisa morrer dentro de nós para nascer para Deus? Vocês que estudam podem saber que uma semente ela só nasce depois que ela morre. Se você pegar uma semente de qualquer fruta, de qualquer verdura, você acabou ali de chupar uma manga, colocou ela na terra, ela não vai nascer naquele período. Ela vai primeiro ficar ali um bom tempo. Vai ter um processo para aquela semente,
para que daqui a pouco, lá mais tarde, venha nascer um pé de manga. É bem assim na minha e na sua vida. Deus falou profundamente comigo quando eu estava orando. Não conheço nenhum de vocês, a vida de vocês. Eu não sei o que se passa nada. Mas uma coisa Deus colocou no meu coração. Fala para o meu povo, para ter essa sede de nascer todos os dias. Fala para o meu povo para não perder a alegria da salvação. Tem muitas pessoas que estão perdendo a alegria de vir à igreja, estão perdendo a alegria de vir, de congregar, de buscar o Senhor. A palavra de Deus não me mostra hora nenhuma que as coisas irão melhorar. E tem muitas vezes tem pessoas que estão ministrando e pregando um evangelho diferente daquele que eu estou falando aqui nesta noite. Tem muitas pessoas que estão pregando, não, Jesus vai te dar, Deus vai te dar carro, vai te dar casa. Eu não estou falando que essas coisas não podem acontecer, amém? Pode acontecer. Pode acontecer. Porque nós somos abençoados. Nós somos abençoados mesmo, o crente ele é abençoado. A palavra de Deus lá no Deuteronômio 28, aquelas bênçãos, toda vez que eu leio aqueles versículos, eu dou posse de todas aquelas bênçãos. Mas as bênçãos principais a qual eu tomo posse ali, são as bênçãos espirituais. Sabe por quê, meu irmão? Porque tudo passa. Tudo fica. Carro fica. Casa fica. Apartamento novo fica. Tudo fica. E você vai. E eu estou pregando aqui hoje, nesta noite, para pessoas que vai. Mas que vai encontrar é com Jesus. Então você tem que ter no seu coração a preparar a tua vida, a tua salvação. Encontro pessoas frustradas. Eu tenho certos amigos que estão frustrados, irmão. Estão na igreja, mas estão frustrados. Sabe por quê? Porque eles baseam a vida deles em algo, em alguma coisa. É carro, é casa, é mulher, não sei o quê, não sei o quê. E você sabe qual que é o maior problema disso? Sabe por que a depressão tem aumentado tanto? Sabe por quê? Porque as pessoas colocam o coração naquilo que diz a palavra de Deus: aonde está o teu tesouro? Ali está o teu coração. Se seu tesouro é um carro, quando bater aquele carro, acabou seu coração. Se seu tesouro está numa casa, se vir uma chuva e levar a sua casa, acabou o teu coração, ele vai se abalar. Então, em nome de Jesus, guarda o teu coração, porque é dele que procede a fonte da vida. Guarda o teu coração, amado. Busca todos os dias nascer para Deus. Este homem saiu com uma nova mentalidade. E vejo inúmeras vezes na palavra de Deus que nenhuma pessoa que chegou até Jesus, ela voltou da mesma forma. Nós vemos aquela passagem, não mudando o contexto, mas só para pegar como referência. Nós vemos aquele contexto daquele jovem que chega para Jesus e se apresenta. Aquele jovem falou: Jesus, olha, Senhor, eu amo o meu próximo. Olha, eu faço isso, eu perdoo, eu faço isso, eu faço aquilo. E aquilo, Jesus não se incomodou com aquilo, com aquelas palavras. No meu ver, Jesus deve ter pensado: olha, você não está fazendo nada mais do que é para fazer. Apenas vende tudo que tem e siga-me. A palavra de Deus nos diz o quê? Que naquele momento aquele homem se entristeceu, porque era dono de muitas riquezas. O que eu falei aqui agora, quando o seu coração está em algo, quando aquele algo vai, o que resta para você? Mas nesta noite eu venho aqui falar para você, aleluia, que o seu coração esteja em Jesus, que a sua vida esteja
infiltrada em Deus. Que neste ano de 2022, Deus seja primordial na tua vida. Que Deus seja o primeiro. Às vezes nós colocamos muitas coisas em primeiro lugar em nossas vidas, meus irmãos. É fato. Estou pregando aqui, mas essa palavra fala comigo e também fala com você. Muitas das vezes nós colocamos em primeiro o nosso trabalho, colocamos em primeiro plano os nossos filhos, os nossos projetos, os nossos sonhos, tudo em primeiro, onde Deus tem que ser o primeiro em nossa vida. Muitos falam: olha, eu já dei o meu coração para Deus. Meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele não quer apenas o teu coração. Apesar que Ele é um ótimo cardiologista, Ele cura coração, cura rins, cura fígado, cura dor de cabeça, cura tudo. Mas Jesus quer você por completo. Eu vejo pessoas separando um quarto em sua casa e falar assim: olha, aquele quarto é o quarto da oração. Amém? Abra a porta da sala e convida Jesus. Jesus, faz uma morada aqui. Cada repartição dessa casa é sua. A sala é sua. O banheiro é seu. Esse quarto é seu. O lavatório é seu. Tudo é teu. Tudo é teu. Tudo é seu. Quando você abrir a tua alma, o teu coração para Jesus, fala: Jesus, o meu coração é teu, a minha mente é sua, porque quem é de Deus tem a mente de Deus. Tudo é teu, Senhor. Tudo é teu. E dentro desse livro que eu li, essa passagem, eu vejo, irmãos, que nós precisamos melhorar em Cristo Jesus. Nós precisamos melhorar na caminhada. O que você fez, o que você não fez nesse 2021, hoje é a chance, hoje é a oportunidade de fazer tudo diferente. O apóstolo Paulo tinha uma guerra, um conflito grande dentro dele, e vê que Paulo foi um grande marco na história da humanidade. Mas ele falou: aquilo que eu quero fazer, aquilo que é para mim fazer, eu não tenho feito. E o que não é para mim fazer, eu estou sempre fazendo. Hoje é dia, meus irmãos. Hoje é dia de tudo ser diferente. O que você precisa morrer para nascer uma nova criatura em Cristo Jesus? O livro de 2 Coríntios diz assim: que tudo se fez novo, uma nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. O ano velho já se passou. Nós estamos no segundo ano do dia de 2022. O ano de 2021 já é considerado como velho. Naquele ano eu era velho. Agora estou novo. Naquele ano você não fez isso. Hoje é dia de retomar as coisas de Deus. Eu quero profetizar na tua vida que você vai sair diferente aqui nesta noite. Eu quero profetizar na tua vida que você vai fazer coisas que você não entendia e não imaginava ter condições de fazer. Mas é a graça de Jesus que nos alcança. Nós somos alcançados pela graça do Senhor Jesus. Nós somos alcançados pelo amor genuíno de Cristo Jesus. Meus irmãos, em nome de Jesus eu quero profetizar vida nova para você. Em nome de Jesus eu quero profetizar algo novo na tua vida. Em nome de Jesus eu quero profetizar que você vai vencer todas as batalhas, porque quem está na frente é o Deus de Israel e ele não perde uma batalha sequer. Aleluia. Aleluia. O
que é que te atrapalha, meu irmão? Minha irmã, o que é que tem atrapalhado você? Hoje é dia de tirar a pedra de tropeço que te atrapalha. Hoje é dia de tirar da tua vida aquilo que você vê que está te prejudicando em fazer a obra de Deus. Hoje é noite de você olhar para dentro de vocês e fazer uma avaliação e falar: não, isso aqui, o ano passado me atrapalhou, este ano não vai me atrapalhar, porque eu vou passar por cima no nome de Jesus. Irmãos, nós não temos tempo a perder. Eu queria tanto chegar para vocês aqui. Falei hoje pela manhã sobre isso também. Irmão lá ouviu. Queria tanto chegar para vocês aqui, diante da palavra de Deus, porque tudo que a gente falar tem que ser diante da palavra de Deus. Eu queria muito chegar aqui, como segundo dia do ano, e profetizar muitas coisas para vocês, inúmeras coisas, como muitos têm feito. Mas uma coisa é certa: Deus me chamou para mentira. Deus me chamou para poder andar na verdade, falar a verdade. E a verdade de Deus é essa, que o tempo está próximo. A verdade de Deus é essa, meu irmão, minha irmã, que nós não temos tempo para ficar estagnado, parado no meio da estrada. A palavra de Deus nos afirma que o tempo está próximo. Nós aceitamos Jesus lá atrás. E desde lá nós ouvimos as pessoas falar: olha, a minha avó falava, os meus irmãos falavam. Olha, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Mas sabe o que aconteceu? Eu nunca senti Jesus tão próximo de voltar como nesses últimos dias. Sério. Diante de todas as coisas que vimos, nós vimos uma pandemia que assolou toda a humanidade. Nós temos que preparar a nossa salvação. Nós temos que preparar a nossa vida espiritual. Que cada um de nós não perca a alegria da salvação. Que Jesus seja o motivo da tua alegria. Que Jesus seja a bússola que faz a tua vida funcionar. No nome de Jesus. Eu já estou terminando. Mas eu quero dizer para os irmãos que vai ser muito maravilhoso esses dias aqui com os irmãos. Eu quero dizer para os irmãos que vai ser dias de bênção, porque Deus sabe a seriedade que eu levo, o que eu quero e tudo que eu necessito diante da palavra dele. Meus irmãos, Deus irá fazer nesses dias coisas grandes no nosso meio. Se prepara o teu coração e não te cales. Não cesse de falar a palavra da verdade. Não cesse de falar a verdade que você conhece. Em nome de Jesus, não cesse de falar da palavra de Deus. Há tempo e fora de tempo. Pregue a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero neste momento pedir aos irmãos que coloquem de pé. Louvado seja teu nome. Louvado seja teu nome, Jesus. Louvado seja teu nome. Exaltado seja teu nome. Deus, o Senhor, aleluia. Deus está aqui, irmãos. O Senhor Jesus, Ele está aqui. Irmãos, como é bom estar na casa do Senhor. O salmista fala que é melhor estar aqui do que em muitas cidades. O salmista fala assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
ele expressava alegria quando estava na casa do Senhor. Aqui nós encontramos a paz que o homem aí fora procura. Nós estamos aqui, irmãos, um só corpo, um só Senhor, onde Cristo é a cabeça desta igreja, e nós somos membros desta igreja. Um dia eu fiz uma oração: Senhor Jesus, não deixa eu ser a mancha no meio da tua igreja. Não deixa eu ser, Senhor Jesus, a ruga no meio da tua igreja. Porque a Bíblia nos fala que o Senhor vai vir buscar uma igreja sem mácula, uma noiva limpa, sarada, pura. Vamos santificar mais, vamos buscar mais. Você que neste momento, aí no seu lugar, eu não sei o que se passa com você, mas coloca, eu não vou te chamar aqui à frente, mas coloca o seu coração na presença de Deus nessa hora. Seja livre em nome de Jesus. Esteja aberto para receber de Deus em nome de Jesus. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Senhor. Te engrandecemos o teu santo nome, Jesus. Deus, eu te dou graças por cada pessoa que se encontra aqui, Senhor. Cada pessoa que tirou, Senhor, um tempo oportuno para vir aqui, para ouvir a tua palavra, Senhor Jesus. Deus querido, nós te louvamos e dizemos o quanto o Senhor é maravilhoso sobre a nossa vida. Senhor, nós queremos profetizar sobre cada um dos nossos irmãos, sobre a nossa vida, que nós estamos preparando, ó Deus, o caminho, ó Deus, para o encontro com o Senhor. Ó Deus, assim como Nicodemos procurou o Senhor Jesus e teve curiosidade de saber da parte do Senhor, que nós devemos ter interesse para as suas coisas, ó Deus, e viemos cada dia tentar entender mais a tua palavra, compreender mais, Senhor, a tua palavra. Deus amado, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, ó Deus. Abençoe agora, Deus, derrama bênção sobre os meus irmãos que aqui estão. Ó Deus, se há alguém triste no nosso meio, tira a tristeza e transforma em alegria, Senhor. Ó Deus, se tem alguém nesta noite que necessita de uma cura, Senhor, espiritual, na alma, no espírito, Senhor. Se há alguém que necessita ser destravado no mundo espiritual, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, Deus. Ó Deus, quebra as correntes, Deus, em nome de Jesus. Joga para o chão, Deus, tudo aquilo que impede o teu servo e a tua serva de adorar o teu santo nome. Oh, meu Deus querido, atua com libertação agora neste momento, Senhor. Oh Deus, venha libertar, Senhor, as pessoas, Senhor, que se sentem aprisionadas, Senhor. Oh Deus, no pensamento. Oh Deus, eu não sei o que se passa, o Senhor sabe de todas as coisas. Oh Deus, pessoas que necessitam aqui, Senhor, que entrou nessa porta, necessitando de uma cura, Senhor, física. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor continua sendo o mesmo Deus, o Senhor não mudou. Ó Deus, o Senhor não muda, se suas palavras não mudam. Ó Deus, todas as coisas mudam, Pai, o homem muda de pensamento, de atitude em todo momento, mas as tuas palavras são fiéis e verdadeiras, Senhor. Ó Deus, eu creio que o Senhor veio com Jesus de Nazaré para curar, para libertar os cativos, transformar, Senhor. Então, Jesus, em nome do teu Filho, Pai, é o que eu profetizo nesta semana, Senhor. Uma semana de bênção e de vitória para os meus irmãos. Ó Deus, uma semana, Senhor, que eles vão ter testemunho para contar. Ó Deus, eles vão ter motivo para se alegrar. Eles vão ter motivo, Senhor, para sorrir, ó Deus. Eles vão ter motivo, Senhor. Ó Deus, eles vão ter mais vontade, ó Deus, de estar aqui na tua casa, porque eles sabem, ó Deus, em quem eu tenho crido. E eu sei que o Senhor fará grandes coisas neste lugar, para a glória de Deus Pai, no nome
Que bom estar na casa de Deus. Dá vontade de ficar aqui mais e mais. Dá vontade de terminar aqui uma parte, depois passar para mais um louvor e continuar. Mas nós somos sábios, nós temos sabedoria de Deus, que tudo é com ordem e decência. Tudo tem que ter modernança. Amém? Eu quero dizer aos irmãos que os irmãos podem se sentar, que eu vou só dar os avisos aqui. Eu fui incumbido de estar aqui todos os domingos, tanto pela manhã quanto à noite. Amém? Durante a semana eu acho que tem mais trabalho aqui também. Tem, irmão? Quarta e sexta tem os trabalhos, continua, né? A direção dos irmãos aí. E no domingo pela manhã estarei aqui na Escola Bíblica Dominical. No terceiro domingo haverá a Santa Ceia do Senhor. E venha, participe. O pastor da congregação vai me dar, vou passar lá agora, ele vai me dar uma lista de alguns ministrantes aqui da Palavra de Deus. Vai vir alguns pastores aqui para poder estar ministrando a palavra para os irmãos. Então eu creio que será uma semana, um mês de vitória. Amém. E isso é só o início do que Deus vai fazer ainda nessa congregação durante a semana. Amém, irmãos? Vai vir o pastor Murilo, vai passar para mim, e vai vir os pastores para dar ceia, vai vir uma equipe para nos ajudar aqui. Entendeu? E glória a Deus, eu me sinto feliz, tá, de estar com os irmãos. Mais uma vez eu digo, muita bênção estar aqui. Tá? Que o Senhor Jesus possa te abençoar, te dar vitória nessa semana. Esteja, irmãos, com o coração voltado para as coisas de Deus. Vamos levar Deus a sério. A mesma altura que o Senhor nos leva a sério. Amém. Amém? No nome de Jesus. E agora, neste momento, iremos terminar o nosso culto. Você pode ficar de pé, em nome de Jesus. Queria ver, tem algumas das irmãs que querem dar algum aviso, tem alguma coisa para falar? Tem a caixinha de oração que a gente sempre, o pastor ora. Ah, sim, glória a Deus, irmãos, está vendo? Ele não me falou, está vendo? Mas glória a Deus. Glória a Deus. E como funciona todo final de culto, ora por essa isso, caixinha. aí levanta isso, esteja a mão. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E agora eu vou fazer diferente. Glória a Deus. Pode colocar aqui os seus pedidos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero nessa hora aqui fazer diferente. Aí, irmão, pode vir aqui fazer essa oração por essas orações aqui? Ah, tá. Ela aqui, eu não sei como que ela chama. A irmã Aparecida? Sim. Amém. Vamos apresentar ao Senhor esses pedidos, então, amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Vamos. Santo eterno Deus, eu me coloco na tua presença, Senhor, para te pedir uma bênção toda especial, Senhor. Coloca assim, as tuas mãos. O Senhor sabe que é essa necessidade de cada um. Oh, Pai, se existe alguma pessoa que está precisando do trabalho, o Senhor vem encontro, Pai, delas, porque elas acreditam no Senhor da solução. Se existe alguma pessoa que tem algum vício e tal nome é bíblico, o Senhor também tem de encontro dessas pessoas, Pai. E nós, em nome do Senhor Jesus, pedimos a libertação para cada vida, Senhor. Amém. O Senhor tem poder, Senhor. Nós sabemos e cremos na vitória para essas pessoas, Pai. De uma maneira toda especial, Pai. Cada vida que está aqui, no seu nome, Senhor. Porque no teu nome eles clamam a ti, no teu nome eles pedem, Senhor. E nós estamos aqui fazendo a mesma coisa, pedindo, Senhor, que visita essas pessoas, visita o lar de cada uma delas, que elas possam ser agraciadas com o teu amor, com o teu beijo. Entra, Pai, em cada lar, com você, e nós agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa mesma fé, Pai, acreditando que o Senhor é a solução de nossa
obrigado. Amém. Glória. Amém. Glória a Jesus. A irmã disse que eu peguei. Eu posso fazer um pedido também? Sim, pode. É porque nós perdemos semana passada uma irmãzinha, que era aqui da nossa igreja, Sim. e eu queria pedir que a igreja levantasse um clamor, né, para consolo da família, porque ela frequentou muito, ela mesma, durante muitos anos, a família estava com muito sofrimento. Oh, meu Deus. Para Deus consolar. Entendi. Eu senti de pedir para orar, para a igreja orar. E no outro domingo, se alguém puder estar aqui com vocês, quiser me levar até lá para a gente orar pela família, não sei onde que é, mas E é perto mesmo. tá ok, a gente vai lá, faz uma visita, isso é de Deus, viu? Eu vou orar aqui fechando e já vou apresentar essa família, amém? Amém. Senhor Deus e eterno Pai, te damos graças por tudo, Senhor, ó Deus, por este culto maravilhoso. Amém. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, muito grato ao Senhor por tudo que aconteceu aqui, ó Deus. Ó Deus, apresentamos a vida dessa irmã, Deus querido. Ó Deus, que esteve conosco aqui tanto tempo, ó Deus querido. Ó Deus, abençoe, Deus, a tua família, que essa família seja consolada pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo consola o homem. Ó Deus, dê eles a graça, a paz, o entendimento. Ó Deus, que aquela serva do Senhor está com o Senhor agora. Ó Deus, que tudo, Deus, contribui para o bem daqueles que amam a tua palavra. Ó Deus, nós te agradecemos, te louvamos por tudo e exaltemos o teu santo nome. Porque o Senhor é um Deus que opera tudo em todos. Ó Deus, nós te damos graça no nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. E que a igreja do Senhor vá em paz, que o Senhor acompanhe